Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. É um estudo mais voltado para perguntas, né? Por isso que o tema de hoje é Pergunte ao Pastor. Nós estamos estudando com base nas obras da carne que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Portanto, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19 até o versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nós confiamos em Cristo Jesus, no sentido de que depositamos na obra de Cristo toda a nossa confiança de que o Senhor nos perdoa plenamente, judicialmente, e esse perdão nos purifica, nos limpa de todo pecado judicialmente, mas também nos dá o privilégio de sermos adotados por Ti como filhos, no sentido também de que nós somos passivos de correção do Senhor de uma maneira paternal e amorosa. Então que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos trate, nos transforme, mas queremos, Pai, que o Senhor também venha derramar em nossos corações de maneira cada vez mais intensa a certeza do Teu amor e do Teu perdão. Se conosco, glorifica o Teu nome e nos ensina a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a última obra da carne citada pelo apóstolo Paulo, está no versículo de número 21, glutonarias. É claro que as obras da carne, meus irmãos, vão muito além dessas que estão listadas e expostas pelo apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala coisas semelhantes a estas. Tá? Mas ele listou aqui as principais. E a última da lista é a glutonaria. Por isso nós iremos falar hoje sobre os princípios bíblicos sobre alimentação. Princípios bíblicos sobre alimentação. Dentro do tema geral do Pergunte ao Pastor, que são as obras da carne. Não é? Então, o cristão e a alimentação. Quais são os princípios bíblicos sobre alimentação? E ao final do estudo vou abrir para perguntas se alguém tiver alguma dúvida. O primeiro princípio bíblico a respeito da alimentação, meus irmãos, é de que a dieta bíblica teve várias fases. Então esse é o primeiro princípio a respeito da alimentação. O primeiro princípio é de que a dieta bíblica, ou os princípios sobre alimentação, eles tiveram várias fases dentro da revelação bíblica, dentro das Sagradas Escrituras, dentro da história da redenção. Tá? Foram 4 as principais fases da dieta bíblica. Quando eu digo dieta bíblica, é sobre orientações a respeito de comida, orientações bíblicas. A primeira fase é a fase edêmica. O que significa fase edêmica? É a fase pré-queda, antes da queda de Adão e Eva, ou ainda quando eles estavam no paraíso. Por isso, fase edêmica, do Éden. E qual era a dieta bíblica naquele período? A dieta bíblica naquele período era vegetarianismo. Então, no período do paraíso, no período do Éden, quando o mundo era perfeito, a criação era perfeita no jardim do Éden, a dieta era vegetarianismo. Tá? Então, o homem ele não era carnívoro, nem os próprios animais, mas era o vegetarianismo que prevalecia, e foi essa dieta que Deus ortogou naquele período da criação. Muito bem, as razões teológicas disso nós não iremos nos deter hoje, porque não é o propósito. Mas era o vegetarianismo. A outra fase, que é a fase patriarcal, mais especificamente ali com Noé, depois do dilúvio, começa então um novo período que Deus dá ao homem depois do dilúvio, que é o período que é a dieta carnívora, ou plenamente carnívora. O homem poderia então comer todo tipo de animal, tá? Depois do dilúvio. Então, antes disso, era o período
vegetarianismo. Depois do dilúvio, então começa o período plenamente carnívoro, onde o homem poderia comer todo tipo de animal, tá? Com exceção de sangue, tá? Não poderia comer sangue. Isso está em Gênesis capítulo 9, tá? Então, a primeira fase, vegetarianismo. A segunda fase é plenamente carnívoro, tá? Com exceção do sangue. Terceira fase, que é a fase mosaica, né, da lei de Moisés, com a instituição da lei de Moisés, do reino de Israel, começa a fase carnívora com restrições, ou seja, alguns animais os israelitas poderiam comer e outros animais não. Então, existiam os animais que Deus considerava puros e os animais impuros, tá? Nós não entendemos que eram animais impuros no sentido estrito, no sentido essencial, que eles tinham alguma impureza perante Deus, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, tá? Na verdade, é impuro no sentido simbólico da questão cerimonial e do culto a Deus e no sentido didático de ensinar os israelitas a respeito da santidade de Deus. Mas existiam essas restrições. E a quarta fase, que é a fase cristã do Novo Testamento, tá? Da dieta, é uma dieta plena, com exceção de escândalo, né? Então, qual é a fase que nós estamos vivendo, que é a fase do Novo Testamento? Uma dieta plena, ou seja, você pode comer de tudo, com exceção de tudo que Deus criou, você pode comer, com exceção dos escândalos, né? De alimentos ou de eventos que possam ocasionar em escândalo. São essas as quatro fases, né? Os quatro períodos, 4 fases da revelação de Deus a respeito da dieta. Repetindo, o tema é princípios bíblicos a respeito da alimentação. O primeiro princípio é que a dieta bíblica teve 4 fases. Primeira fase, que é a fase edêmica, né? Que se estende ali até o período do dilúvio, né? Do Éden até o dilúvio. Prevalecia o vegetarianismo, que foi o que Deus ortogou para o homem no Jardim do Éden. E a partir do dilúvio, né, o período que inicia ali já o período patriarcal, a partir do dilúvio começa a fase, a dieta plenamente carnívora, ou seja, o homem poderia comer de tudo que Deus criou, todos os animais, com exceção do sangue, né? Deus proíbe comer sangue. Já em Moisés, na lei de Moisés, então existe a dieta carnívora com restrições entre animais puros e animais impuros. E no período cristão, no Novo Testamento, então vem a dieta plena. Você pode comer tudo o que Deus criou. A única exceção é você evitar alimentos que venham causar escândalo, tá? E aí eu vou explicar um pouco sobre isso. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, que nós devemos comer de tudo que se vende no mercado. É exatamente isso que Paulo fala. Ou seja, você pode comer carne de porco, você pode comer até os animais que na lei de Moisés eram considerados impuros. Eles eram considerados impuros apenas no sentido didático, tá? No sentido teológico e didático, não no sentido essencial. Eles não eram essencialmente impuros, esses animais, mas no sentido didático, de ensinar a respeito das questões espirituais, da santidade de Deus. Esses animais Deus considerou impuros no período da lei de Moisés. Mas até esses animais, carne de porco, etc., nós podemos comer tudo isso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 8, de tudo que se vende no mercado nós devemos comer. Tudo que, quando você for na casa de alguém, tudo que oferecer na mesa, você pode e deve comer. E Jesus nos diz, está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 18, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Tá? Então, não é o que entra pela boca que vai nos contaminar. Isso significa que no Novo Testamento, na Nova Aliança, aqueles animais que eram considerados impuros passaram a ter o status natural de animal puro, ou animal que faz parte da criação e pode ser então ingerido. Então, Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 8 fala que nós devemos comer de tudo, tá? Porque tudo é criação de Deus. Mas eu falei que no Novo Testamento, tá? Na vida cristã, a dieta é uma dieta plena, você pode comer de tudo que Deus criou. A única exceção é você evitar comer comidas que causam escândalos. Tá? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 8, tá? Animais sacrificados a ídolos
poderia ofender a consciência de irmãos fracos ou levá-los a pecar contra a sua própria consciência. Então, evitar os escândalos. Romanos capítulo 14, a mesma coisa. E isso é reforçado em Atos capítulo 15, porque alguns gentios estavam causando escândalo entre os judeus. Gentios que se convertiam, mas continuavam com algumas práticas que eram comuns entre os gentios, né? Comendo carne que era sacrificada no templo pagão. Aquele irmão crente gentil ia lá no mercado, comprava a carne, aquela carne foi oferecida para algum deus, e o resto dessa carne era vendido no mercado, mas esse irmão crente, esse crente que era de origem gentílica, não se importava com isso, comia aquela carne de maneira tranquila. Mas os judeus se ofendiam com isso, né? Outros gentios comiam sangue também, ou carne de animais sufocados, e isso causava escândalo para alguns judeus. Alguns judeus convertidos se escandalizavam com esses gentios convertidos diante daquela circunstância, né? Então sempre havia esse problema desse relacionamento entre os judeus e gentios. E também os judeus se escandalizavam com algumas práticas, algumas relações sexuais ou matrimoniais dos gentios, porque os gentios eles não conheciam a lei de Moisés a fundo, né? Eles não tinham essa familiaridade com a lei de Moisés, e provavelmente o gentio não se importava, por exemplo, de se casar com parentes, né? Um primo casar com a prima, ou algum tipo de laço nesse sentido. E aí isso também causava estranheza aos olhos dos judeus. Resumindo, Levítico capítulo 17 e Levítico capítulo 18 fala de alimentação e fala de relações sexuais, as restrições. Mas os gentios não tinham esse conhecimento, então para eles não tinha nenhuma restrição nesse sentido. Isso causava escândalo para os judeus. Então houve aquela dissensão, houve aquele debate, foi necessário fazer um concílio com a presença dos apóstolos e dos presbíteros, e depois de muito debate, né, de muita conversa entre os apóstolos, chegou-se a um consenso. Então ele diz em Atos capítulo de número 15, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo recomendar que os gentios evitem comer carne sufocada, evitem comer sangue, animais, carne oferecidas em cultos pagãos, né, sacrificada a ídolos, e relações sexuais ilícitas, né, ou relações sexuais que contrariam a lei de Moisés. Então veja que o tom de Atos capítulo 15, o tom dessa resolução é no sentido de recomendação, tá? E se espalhou para as igrejas da época no sentido de que aquelas igrejas havia muitos judeus e muitos gentios que haviam se convertido. Então, as igrejas da época do apóstolo Paulo, elas eram uma comunidade repleta de dois grupos, gentios que se converteram e judeus que se converteram. Então, sempre havia esse embate. Então, ele mandou aquela carta, aquela recomendação para pôr um ponto final nisso. Então, é uma recomendação para os gentios que se convertiam. Evitem comer essas coisas para não causar escândalo para os judeus. Tá? Mas antes de haver essa dissensão entre gentios e judeus, não foi necessário os apóstolos fazer essa recomendação. Então, os apóstolos e os crentes, eles estavam seguindo a orientação de Jesus, que não é o que entra, né, que contamina o homem. O próprio apóstolo Paulo disse que nós devemos comer de tudo que se vende no mercado. Mas como houve esse problema, então, por causa do escândalo, era para evitar. Resumindo, meus irmãos, qual é os princípios bíblicos a respeito da alimentação? Primeiro princípio, a dieta bíblica teve várias fases, 4 principais fases. Do Jardim do Éden até o dilúvio, era vegetarianismo. A partir do dilúvio, era plenamente carnívoro, apenas com a exceção do sangue. Em Moisés, passou a ser carnívoro com exceções ou com restrições. Algumas carnes eram consideradas puras e outras eram consideradas impuras. Já no cristianismo, no Novo Testamento, tá? Qual é a dieta? Plena. Você pode comer tudo o que Deus criou. Você só deve evitar comer alguma coisa que possa causar escândalo, né? Ou em algum ambiente que possa escandalizar o seu irmão. Tá? Mesmo assim, Paulo deixa claro que
teologicamente, quem precisa amadurecer é o irmão que está se escandalizando. Mas cabe a nós evitarmos o escândalo. Nós temos que evitar o escândalo. Tá? Mas o caminho bíblico é de maturidade. Educar o irmão que tem a consciência fraca, ensiná-lo, né, a amadurecer na fé, ensiná-lo que tudo que Deus criou é bom, com oração, com ações de graça, deve ser ingerido, né, é o que Paulo fala. Nós devemos comer de tudo que se vende no mercado, mas se há uma possibilidade de escândalo, evita-se para não causar escândalos, mas a igreja deve trabalhar didaticamente, pedagogicamente, o crescimento teológico desses irmãos para que cresçam e passe do nível da imaturidade para a maturidade. Muito bem. Então, esse é o primeiro princípio bíblico da dieta, né, da alimentação. O primeiro princípio diz que a dieta bíblica teve várias fases, né, 4 principais fases. O outro princípio é que toda e qualquer dieta tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tá? Então, tudo que você vai comer tem que ter como motivação a glória de Deus, glorificar a Deus. Alguém já disse assim que até uma laranja que nós formos comer, chupar uma laranja, tem que ser para a glória de Deus. Tá? Como isso pode acontecer? Como que eu vou comer para a glória de Deus? A partir do momento que o objetivo principal da minha alimentação não é só o prazer de comer, mas a sustentação do meu corpo, né? Recomposição das energias do meu corpo, da saúde do meu corpo, sustentação da saúde do meu corpo, como cuidado ao templo do Espírito Santo, e para que eu continue tendo forças para trabalhar para Deus, para trabalhar para ajudar o próximo e para cuidar da minha família. Então é nesse sentido de fazer sempre objetivando a glória de Deus. Em terceiro lugar, eu devo me alimentar com o objetivo de deleite, de prazer. E a Bíblia fala sobre, em vários lugares da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ressalta-se o fato de que nós devemos usar os alimentos para deleite, né, como o fruto da bênção do Senhor. Tá? Em quarto lugar, a alimentação não deve ser usada como vício. Tá? Não deve ser usada como vício. E nós sabemos que Paulo nos diz, na sua carta aos Coríntios, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Ou seja, nós não devemos nos deixar dominar por qualquer coisa. A comida, tampouco. Por isso que Paulo fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, que é o remédio para a falta de limites, para o vício. E existem algumas pessoas que comem por vício, não comem por necessidade, mas por vício, que aí já ultrapassa os limites do prazer, mas torna-se algo em torno da dependência da alimentação, tá? Especialmente no período já industrial aí, químico, muitos alimentos são viciantes, né? Causam vício mesmo. Açúcar, assim como açúcar e outros alimentos que têm conteúdo que podem ser viciantes. E existem muitas pessoas em nossa sociedade que são viciadas, tá? Em doce, viciadas em comida, comem não por necessidade, mas comem tão somente por vício. Um outro princípio bíblico é você não comer como fuga, não usar a alimentação como fuga. Você está triste, está ansioso, está depressivo, corre para o chocolate, corre para o doce, tá? Ou para qualquer tipo de comida como uma fuga da tristeza. Nós devemos comer para nos alimentar, para nos sustentar, para a questão da saúde, como um objetivo de prazer também, tá? Comer por prazer mesmo, tá? Porque são coisas criadas por Deus, mas nunca como uma fuga. Se você está triste, você está angustiado, qual é a nossa fuga? É o Senhor. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge para o teu monte? Você está triste? O problema é o seguinte, meus irmãos, quando a pessoa está triste, está angustiada, e ela recorre à alimentação, recorre à comida, recorre ao doce, o alívio é imediato. Tá? Imediato, mas momentâneo. Mas ele traz um alívio imediato para o sistema nervoso central, para o cérebro. Então, esse alívio produzido pela alimentação
produz o vício, porque as pessoas geralmente usam como uma fuga. E se você está nesse nível de usar a comida como fuga, a exortação de Deus é nós não idolatrarmos a comida, porque isso se torna um Deus. O que é idolatria? A idolatria, meus irmãos, é você ter qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa como fonte de culto, como fonte de socorro ou como fonte de fuga. Isso é idolatria. Quando você tem uma pessoa ou uma coisa como fonte de culto que não seja Deus, é uma idolatria. Quando você tem uma coisa ou uma pessoa como fonte de socorro que não seja Deus, é idolatria. Quando você tem uma coisa ou uma pessoa como fonte de fuga que não seja Deus, é idolatria. Então, você, ao invés de se refugiar em Deus, buscar a Deus em oração, na palavra, para que Ele te console, buscar consolo em Deus, você vai imediatamente para a comida, além de começar a prejudicar o seu corpo pela quantidade exagerada, isso isso ofende o Espírito Santo, entristece a Deus, porque você está usando como fuga. E o sexto princípio, que está ligado a isso, é você não deve usar a comida de forma descontrolada. Você não deve usar a comida de forma descontrolada. Comer além do que se precisa, do que é necessário, tá? É por isso que quando a pessoa usa a comida como vício, como fuga e de maneira descontrolada, acontece como tem acontecido em nossa geração. A geração marcada pela obesidade, pelo descontrole com a questão da comida. Nesse sentido, nós podemos dizer com muita tranquilidade que a comida se tornou um Deus para a nossa geração. A comida se tornou um Deus onde muitos crentes, inclusive, se prostram diante desse Deus, servindo-o, tornando-se dependente deste Deus para ter alegria, satisfação ou algum momento o sentimento de paz circunstancial. Então, meus queridos irmãos, são esses os princípios bíblicos sobre a alimentação. Primeiro princípio, a dieta bíblica ela teve várias fases, 4 fases, do Éden até o dilúvio, do dilúvio até Moisés, de Moisés até o período do Novo Testamento. Tá? E nós estamos nesse período do Novo Testamento, que significa que nós podemos comer tudo. Todo tipo de carne nós podemos comer, todo tipo de fruto nós podemos comer, tudo que foi criado por Deus, tá? Nós podemos comer, e só devemos evitar circunstâncias que causam escândalo, tá? Mas nós devemos nos preocupar em nos alimentar para a glória de Deus, como uma forma de cuidado com o templo do Espírito Santo, tá? E observando o princípio de não usar comida como fuga, como vício, de maneira descontrolada. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta a respeito disso? Lembrando que essa live, Pergunte ao Pastor, então é uma live mais aberta, no sentido de perguntas. Os irmãos podem fazer perguntas nesse sentido. Alguma pergunta? A irmã está perguntando se tem alguma restrição para comer alimentos oferecidos em outra religião. Não tem nenhuma restrição. Pelo contrário, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8 que nós devemos comer de tudo que se oferece no mercado. E no mercado daquela época de Paulo, haviam comidas de um contexto normal e haviam alimentos, carnes, que foram sacrificadas em cultos pagãos, culto aos ídolos. Então Paulo diz que nós podemos comer de tudo que se oferece no templo, porque nós temos maturidade cristã de entender que tudo foi criado por Deus, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 8, vou ler para ficar bem claro para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, comer alimentos oferecidos em outra religião, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra,
como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, ou seja, nem todo mundo, nem todo cristão tem maturidade. Porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ou seja, está falando de alguns crentes que vieram de religiões pagãs, vieram de contexto de idolatria, se convertem, então ele faz essa familiaridade, esse efeito de associação. Tá? Então, entretanto, versículo 7. Por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Ou seja, esses crentes evitam comer carnes oferecidas a ídolos, porque se ele comer, ele tá achando que foi sacrificado a um ídolo no sentido de espiritual, que vai ter algum impacto espiritual. Versículo 7 ainda. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, ele vai vir você comendo, você que vê que não tem nada demais, você come. Isso induz aquele irmão que tem uma consciência muito escrupulosa, induz ele a comer, só que depois ele fica se sentindo culpado, né? Ou seja, você foi a causa de tropeço para a consciência daquele irmão. Paulo diz no versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ou seja, resumindo, tanto faz você comer como não comer uma comida que vem de contexto pagão. Vede, porém, que a nossa liberdade não vem de algum modo ser tropeço para os fracos. Ou seja, mas se causar escândalo, evite de comer. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, se tem alguma restrição para comer alimentos? Não. Podemos comer alimentos de origem de outra religião, tá? Ou que foi oferecido em algum culto pagão. Você ora, agradece a Deus pelo alimento, pronto. Agora, aquele alimento, se você percebe que vai causar escândalo, então você evita. Tá bom? Então é nesse sentido. Manuel, espero ter ficado claro. Aqui temos uma outra pergunta aqui. Podemos comer alimentos de festa junina? Podemos. A Bíblia não proíbe. Tá? Você pode comer de tudo, mesmo que seja de origem pagã, de outra religião. Mas se for causar escândalo, então a gente evita. Para não causar escândalo. Tá? Então, repetindo. Se for causar escândalo, a gente evita. Mas o alimento em si não vai causar mal para o crente, porque foi criado por Deus. Tá? Pode comer sangue hoje? Podemos, porque Paulo diz que nós podemos comer de tudo e Jesus diz que não é o que entra que contamina. Tá? Mas em Atos capítulo 15 há uma recomendação para os cristãos da época, que estavam naquela briga entre judeus e gentios, para evitar de comer por causa do escândalo. Tá? Então, naquele contexto, comer o sangue estava causando escândalo. Mas se no seu contexto não causa escândalo, então não tem problema. Ok? Resumindo, nós podemos comer hoje de tudo que Deus criou. Só devemos evitar comer alguma coisa que venha causar algum escândalo em algum contexto. Fora isso, é tranquilo. Mais alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta nesse sentido? Me parece que não temos mais perguntas. Meus irmãos, vamos orar então para encerrar este momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a crescermos em maturidade cristã quanto à questão dos escândalos, mas também crescer em amor ao próximo. Tá? E também te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a lidarmos bem com a alimentação, no sentido de termos domínio próprio, que o Teu Espírito Santo nos ajude cada vez mais a termos domínio próprio com a alimentação, usando-a com bom senso e não com um motivo de vício, de fuga, mas sempre para a Tua glória, Pai. Continua nos abençoando nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a participação de todos e hoje é o último Pergunte ao Pastor, mas nós vamos ter as programações de domingo normalmente. Então domingo vai ter o culto às 9, vai ter o estudo bíblico às 10 e vai ter o outro culto às 18 horas. E na terça-feira às 18 horas nós temos reunião de oração e na quarta-feira
o estudo bíblico às 18 horas. Que Deus os abençoe ricamente. Acesse o site da nossa igreja para você conhecer a nossa igreja, os horários de trabalho e como se tornar membro. ipbdiadema.com.br. Meus irmãos, um forte abraço a todos. Continuemos em oração pelo nosso país, para que tudo volte ao normal, para que Deus dê um ponto final nessa crise sanitária e econômica. Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos.